pessoal, bora para o nosso último vídeo aí com parte teórica, né? Depois eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, bem curto, só mostrando a ferramenta que eu comentei com vocês. Bom, a gente viu, né, que os polos eles podem ser complexos, né? Os polos e zeros, na verdade, né? As raízes lá dos polinômios que formam o numerador e o denominador das funções de transferência. E vimos também que a estabilidade, né, depende dos polos da função transferência. Então, é interessante a gente começar a observar esses polos de maneira gráfica, porque é um pouco mais fácil, né, da gente, batendo o olho, a gente já sabe, né, algumas características apenas olhando no gráfico, na posição gráfica dos polos e zeros do sistema. Então, esses polos e zeros, eles podem ser representados em um plano chamado plano S, né, que é formado por uma parte real e uma parte imaginária. Então, esse plano S ele vai ter um eixo real, que ele é colocado em X, né, e um eixo imaginário, que é colocado em Y. Então, veja, a gente vai ter um eixo x e um eixo y, né, da forma como a gente conhece, e é um plano, né, um plano cartesiano, como a gente conhece, mas é um plano complexo, né, que é formado por um eixo x real e um eixo y imaginário. E a gente chama sempre esse plano de plano S, né, por conta da variável da transformada de Laplace. Então, os polos do sistema eles vão ser representados por x, e os zeros são representados por uma bola, né, um círculo. Então, zero mesmo a gente lembra, né, de um zerinho, então um O, né, que acaba sendo um O, e o polo um X, ok? A gente vai ver isso muitas e muitas e muitas vezes. Vocês precisam lembrar só dessa representação X e círculo, que são círculo zero, X, polo. Então, primeiro exemplo aqui, né, de um sistema que tem essa cara. A gente tem, né, um zero aqui, a gente consegue ver que é o menos 9, certo? Que é S mais 9, ele vai dar zero quando o S for menos 9. Então, menos 9 mais 9 é zero. Então, a gente tem que a raiz desse polinômio aqui é menos 9. Então, o zero dessa função transferência é menos 9. Já os polos dessa função transferência são as raízes desse polinômio aqui embaixo, né, no denominador. E eles são, né, soma tem que dar menos 6 e o produto tem que dar 5. Então, a soma que faz menos 6 e o produto 5 é o menos 1 e o menos 5. Né? Então, somando aqui dá menos 6 e multiplicando dá 5 positivo. Então, beleza, a gente tem, né, essa configuração aqui. A gente tem dois polos dessa função transferência e um zero, né, dessa função transferência. Eles são menos 9, menos 1 e menos 5. A representação gráfica deles, como é que é? A gente tem aqui um eixo imaginário, que é, né, J ômega, I ômega, dependendo da representação, né, do imaginário. E o real aqui é um sigma, que a gente sempre representa por sigma, né? Então, a gente tem aqui dois polos. Um está no eixo real aqui em menos 1, o outro está no eixo real em menos 5 e o outro é menos 9. Veja que todos estão sobre o eixo real, porque eles são reais, né? Não tem nenhuma parte imaginária aqui fazendo com que o sistema seja complexo. E o que podemos falar sobre a estabilidade desse sistema? O que a gente pode falar? Lembrando lá do nosso último vídeo, a gente sabe que se os polos são negativos, né? Se os polos têm parte real negativa, a gente tem que o sistema é estável, porque a resposta natural tende a zero. Lembra? Então, a gente tem que aqui à esquerda, né, que se encontra a parte real negativa, os polos estando à esquerda, a gente pode já pensar que o sistema é estável, ok? A gente tira essa conclusão disso aqui. A gente vai ver mais exemplos, tá?
Então, lembrando que a estabilidade do sistema ocorre quando a parte real dos polos é negativa. Então, a resposta para a entrada do degrau daquele sistema é esse aqui. Então, esse sistema é estável mesmo, né, como a gente viu. Então, vendo um outro exemplo aqui agora. Né, nesse sistema, a gente tem o mesmo 0 a menos 9, está aqui ó, a bolinha dele, né, um 0. E esse sistema, só vendo menos aqui, lembra, a gente já sabe que ele é instável, hein? A gente já sabe que ele é instável, mas vamos ver os polos. Tem aqui, ele é 1 e menos 5. Então, o polo está em 1 e aqui o outro polo está em menos 5. Então, esse sistema, a gente já sabe que ele é instável, né? Por conta desse polo aqui na parte real positiva e também por conta desse menos aqui, né? Mas só para confirmar, né? Mostrando que o polo se encontra na parte positiva, né? Na parte real positiva. Então, lembrando, né? Olha, a instabilidade do sistema ocorre quando a parte real dos polos é positiva, porque ele tende para infinito, né? Então, aqui a gente vê a resposta à entrada degrau desse sistema aí. Realmente é instável. Um outro exemplo. Então, vamos ver aqui um exemplo em que a gente tem né, um sistema instável, a gente já sabe isso. O mesmo zero aqui é menos 9, mas a gente tem dois polos conjugados complexos, estando em 1 e mais 10 imaginário, né, e 1 menos 10 imaginário. Aqui os dois polos a gente está vendo aqui extrapolado, né, no gráfico. Então veja que eles estão na parte direita do gráfico, né? Se a gente dividir, né, em um semiplano esquerdo e um semiplano direito, a gente tem, né, que se o polo está à direita ou no semiplano direito, ele vai ser um sistema instável, porque a parte real é positiva. Então a gente já sabe que ele é instável, beleza? A gente já consegue, só de ver representando aqui graficamente, né, como ele está à direita, ele é instável. E realmente isso acontece. E uma coisa que é interessante notar é que quando a gente tinha lá o sistema que era instável, só com parte real, ele simplesmente ia para infinito. Agora, quando a gente tem partes complexas, a gente tem essa oscilação aqui, que é a combinação dos senos e cossenos gerados pela complexidade, né, pela parte imaginária. Então, a gente consegue definir isso graficamente. Veja que fica muito mais claro da gente, só de bater o olho, a gente já sabe se o sistema vai ser estável ou instável, vendo os polos do sistema, hein? Não são os zeros, são apenas os polos. Se os polos estiverem à esquerda, a gente vai ter a estabilidade do sistema. Se eles estiverem à direita, vamos ter instabilidade. Então, definimos aqui, né, que a estabilidade de um sistema ocorre apenas quando os polos estão no semiplano esquerdo do plano S. Então, tudo isso daqui é o plano S, né? À esquerda, a gente tem um semiplano esquerdo, à direita, o semiplano direito, e a estabilidade ocorre, né, quando os polos estão no semiplano esquerdo, ok? Então, um sistema com polos e zeros, como mostrado abaixo, é estável ou instável? Então, vamos analisar, né? A gente tem um zero aqui e dois polos que estão na parte do semiplano esquerdo, né? E são dois polos conjugados, complexos. Eles vão formar um sistema estável. Por quê? Porque os polos estão no semiplano esquerdo, que é onde ocorre estabilidade. Perdão, gente. Já se tivesse alguma coisa aqui na direita, a gente teria que analisar se são polos ou zeros, ok? Então vamos ver, esse é outro exemplo. Então passou o zero que estava aqui para cá. Os polos, eles continuam aqui no semiplano esquerdo, que é onde ocorre estabilidade. E esse zero aqui, ele vai tornar o sistema estável ou instável? O que ele faz, né? Na verdade, o zero aqui à direita, a gente vai ver que ele introduz sim algum sobressinal. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá?
mas o sistema ainda continua estável, porque os polos estão à esquerda, né, no semiplano esquerdo aqui do plano S. Agora sim, né, os polos foram para a parte instável. Eles são positivos, né, na parte real. E aí você tem um sistema instável. Né? Um sistema com parte real positiva, ele vai ter, né, a resposta no tempo indo para infinito. Agora, esse aqui a gente viu, né, bem similar do que a gente já tinha visto. Todo mundo em cima do eixo real e os polos aqui na parte esquerda, né, no semiplano esquerdo do nosso plano S. E aí a gente tem que esse sistema aqui formaria um sistema estável. E agora a gente tem um polo aqui à esquerda, um polo à direita e um zero aqui à direita. Não importa, né, quantos polos a gente vai ter aqui. Pode ter infinitos polos aqui à esquerda. Lembra que esses polos, o que eles fazem é levar a resposta natural para zero. Se a gente tem um polo aqui, vai ser suficiente para levar a resposta para infinito, por conta desse valor positivo. Né? Então, por conta de ter esse polo aqui na parte do semiplano direito do plano S, a gente vai ter instabilidade. Né? Então, vai ser um sistema instável. Aqui eu coloquei um slide só para deixar anotado, né, do critério de Ruff. Ele é um critério que envolve a manipulação dos coeficientes, né, como eu falei no último vídeo. Coloquei aqui só para deixar listado, né, é um critério trabalhoso, como eu falei, obsoleto, né, e então como a gente tem as ferramentas, a gente não precisa disso. Então, por curiosidade, se vocês quiserem dar uma olhada no livro lá, vocês podem olhar e me perguntar depois se vocês quiserem que eu explique, mas não tem necessidade, tá, gente? Então, as referências, e aqui tem uma ferramenta, né, que eu coloquei, mas tem outras também que tem uma outra que eu achei que é melhor, até vou acrescentar aqui no slide para vocês na hora que eu subir ali no AVA, tá? Desculpa pelo barulho mais uma vez, gente, mas é isso aí. Até mais e até o próximo vídeo.